A gente vai ter agora um painel de interesse de muita gente aqui. A gente tem 4 cervejeiros locais que eram homebrewers, que decidiram montar o seu próprio negócio. São, né? Desculpa, são homebrewers. Isso é uma coisa que nunca ninguém vai deixar de ser, né? Eles vão contar um pouco da história de como surgiu a ideia de fazer cerveja, de montar a cervejaria, o que deu certo, o que deu errado, coisas que eles se arrependem de ter feito, coisas que diferenciaram eles dos outros, o quanto custa, o quanto não custa, o quão rico eles ficaram, o quão pobre eles ficaram. Primeiro aqui, então, a gente vai ter uma apresentação breve do Glauco, que ele é o proprietário da cervejaria Anner. E depois a gente vai montar, então, aqui a mesa de discussão com os outros cervejeiros. A gente tem aqui também o Maurício Chaulet, do Lagon, o Cristiano Vink, da Maniba, e o Rodrigo Ferraro, da Irmãos Ferraro Cervejaria. E aí depois a gente vai ter tempo também para discutir, a gente vai estar com o microfone aberto para quem quiser fazer perguntas também. Tá? Então, Glauco, muito bem-vindo. Por favor, obrigado. A palavra é tua. Bom, primeiro, obrigado pelo convite para falar um pouco a respeito da Anner. A ideia, na verdade, é mostrar rapidamente só como é que a gente começou e em que estágio a gente está atualmente, né? Para que a gente comece a discussão o mais rápido possível, que eu acho que é o mais interessante, né? A gente poder conversar a respeito das cervejarias, né? Do dia a dia, né? O que a gente encontra por aí, que eu acho que é o mais interessante. Mas eu trouxe como tinha umas fotos antigas, né? Eu tive a possibilidade de passar em casa e pegar essas fotos e resolvi trazer só para vocês verem. Tá? Só para mostrar assim atualmente, tá? O que a cervejaria Anner faz. Boa. Obrigado. Tem que ter pós-doutorado. Aqui é o laser, é o contrário. Aqui, tá. Aqui passa. Beleza. Que maravilha. Valeu, obrigado. Bom, então, a gente, obviamente, além da fabricação de cerveja, atualmente, vou mostrar para vocês também, a gente terceiriza, mas em breve a gente vai estar abrindo a nossa fábrica mesmo aqui em Eldorado. Tá? Depois a gente conversa mais sobre isso. A distribuição, né, a gente que faz a maior parte da distribuição, principalmente para o Rio Grande do Sul, né? Apesar de a gente ter também trabalho no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Amazônia, Rio Grande do Norte, enfim. Tá? Santa Catarina também alguns lugares. Tá? Pesquisa, eu sou biólogo de formação e tenho doutorado em uma área completamente diferente, né? Mas a gente, como eu já tinha o hábito, né, o tempo de pesquisa, eu resolvi fazer pesquisa com cerveja também, até vou mostrar algumas coisas bem rápido para vocês, que eu acho que é interessante saber que isso existe. Tá? Então, fiz um pós-doutorado, a gente tem, inclusive, espécies de fermento novas encontradas aqui no Rio Grande do Sul, né, 2 confirmadas, 15 candidatos, e é bem interessante esse trabalho, assim, né, eu acho. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Eu faço curso de extensão para ensinar a fazer cerveja em casa, usar o beer smith e tal, né, na PUC, na URGS, na Unicinos, Grêmio Náutico União, entre vários outros lugares, e a gente também trabalha com consultoria. Tá? Para que lado tem que apontar? Para cá mesmo? Aí. Não está. Obrigado. Bom, só mostrar para vocês, né, o início da Anner foi como qualquer cervejaria caseira, assim, né? A gente ainda pegou aquela etapa bem antes de ter equipamentos melhores, assim, né? Muita parte do equipamento foi a gente mesmo que fez por não ter muito acesso a panelas, apesar de já existir a WE em Porto Alegre, isso foi setembro de 2006, né? Então a gente tinha pouca disponibilidade de cervejas especiais, né? Artesanais, enfim, e muito pouco equipamento, então a gente bateu muita cabeça para poder fazer cerveja. Aqui está o Rocha, que inclusive foi quem fez a imagem lá que está no Lagon, lá, né, dos cervejeiros. Lá. Tá? Pode passar com um moinho de rolo, cara, porque a gente não tinha acesso a moinho de disco, porque a gente não tinha acesso a moinho de rolo. Pode passar. Sem o advento da furadeira, que é... Cara, pode passar, por favor. Não está rolando. Aqui, para ter uma ideia da nossa primeira cerveja, a gente com uma panelinha de 20 litros,
Eu gosto de mostrar essa foto nos cursos, né, para dizer, cara, tudo aquilo que eu falei para vocês, isso aqui eu não faço, está aqui, tá? Eu tenho muita curiosidade e, ao mesmo tempo, não de experimentar essa primeira cerveja, né, porque deve ter sido uma... Eu não lembro, obviamente, né, nem tinha conhecimento suficiente para poder julgar e ver o que estava bom, o que estava ruim, mas, obviamente... Pode passar para a próxima. Né, o resultado já era muito legal, né? A gente experimentando fermentar a temperatura ambiente em janeiro, tá, ou seja, deve ter saído daquele jeito a cerveja, né? Obviamente, né, para ter uma boa fermentação, a gente tem que ter um controle muito bom de temperatura, né? Mas a gente estava bem feliz de, obviamente, fazer, né? Pode passar para a próxima. Anner, só para mostrar, a gente resolveu montar a cervejaria nessa época, fazendo uma homenagem para a nossa avó, né, que Anner é um nome austríaco, né, um sobrenome de família, mesmo que a gente quisesse fazer uma cerveja, como a gente pegou bem esse iniciozinho, né, tinha só as grandes cervejarias e tal, vamos fazer, cara, imagina a gente fazer uma cerveja brasileira de qualidade, tal, nessa época ainda não conhecia ninguém, né, não tinha nem a serva gaúcha ainda, né, mas, imagina que legal, não sei o que e tal, então, eu adoro essa coisa de colocar nome em português para cerveja, né, tipo a Sideral, sei lá, Coruja, eu acho um nome demais, assim, né? Mocinha da Canoinhense, eu acho legal, assim, esse tipo de nome. E a gente resolveu colocar um nome austríaco para a cerveja, né? Parece meio não ter muita relação, mas a minha avó, na verdade, ela é descendente de austríacos, veio para Getúlio Vargas, né? Vou contar resumidamente a história. O pai dela foi morto numa disputa de terras, ele matou o filho do vizinho, foi preso. Quando foi liberado, disputando a terra com o vizinho, esse meu bisavô foi morto pelo pai do filho que foi morto, né? E aí, a minha bisavó, sem saber que tinha que pagar os impostos para manter o local, o sítio deles terminou perdendo a terra para o governo, teve que dar os 7 filhos, né? Inclusive a minha avó. E alguns que eram famílias que cuidavam bem desses, né, dos irmãos da minha avó. A minha avó, que era uma família, disse, não, tu não precisa estudar, tu vai ficar só trabalhando aqui. Então, ela viveu mesmo como escrava branca quando ela tinha, sei lá, 7 anos, até os 18 anos de idade, quando ela se casou com meu avô, que era negro, né, veio para Porto Alegre, pegaram enchente de 41 no centro, eles moravam no centro. Aí, depois dessa enchente, que é famosa aqui em Porto Alegre, né, para quem é de fora, eles foram morar onde atualmente é o Morro da Maria Degolada, né, que foi a segunda pessoa a morar nesse morro. Minha mãe nasceu lá, né, e ela, por ter uma educação alemã, ela sempre foi muito rígida com a educação dos filhos, mesmo ela não ter, principalmente porque ela não teve, né. Então, minha mãe se formou como dentista, a minha tia médica, a minha outra tia arquiteta, então ninguém nunca passei necessidade, né. Mas ela tem uma história muito brasileira, então a gente, cara, vamos contar essa história. E esse foi o mote que a gente utilizou para começar a fazer cervejas. Então, a gente fazia cervejas pensando nas histórias, né? Se vocês experimentarem cervejas da Anner, nenhuma delas está dentro do estilo, entendeu? A gente não segue o BJCP, porque para a gente é mais importante contar a história do que realmente está dentro da categoria, né? Pode passar o próximo. Aqui está um equipamento que está lá atualmente, é um equipamento pequeno, de 500 litros, com 2 fermentadores de 500, que a gente está aumentando agora para, se tudo der certo, aí, acho que uns 7 mil, contando com esses 1.000 que a gente tem aí. Está aqui em Eldorado. Pode passar para a próxima. Tá? Atualmente a gente faz Ansante Beer, né? Principalmente a gente resolveu começar a terceirizar a produção em função da quantidade de pedidos que a gente tinha, né? E a única maneira que em pouco tempo eu tinha de poder vender essa cerveja era terceirizando com alguém que tivesse capacidade para isso. Né? Então, a gente atualmente atende o Zafari, né? Atende São Paulo, Rio de Janeiro, que são pedidos muito grandes, e eu, no meu equipamento de 500 litros lá, nem pensar em fazer, né? Não tem como. Né? Então, a gente resolveu terceirizar em função disso. Tá? Pode passar para a próxima. A Maria Degolada, só para contar, né? Mostrar um pouco como é que, para quem não conhece a cerveja, desculpa a propaganda, mas foi o que eu encontrei na corrida para trazer. Tá? Eu acho que tendo um pouco dessa ideia de tentar contar histórias, a xilogravura do rótulo é da minha mãe, o layout do rótulo é meu e tal. A gente tenta contar a história de várias maneiras. Né? A gente pegou ela, é considerada uma mulher que realmente existiu, é considerada uma santa lá na vila da Maria Degolada, né? Que foi uma mulher que foi morta pelo namorado e tal. E ela, por ter sido morta por um brigadiano, virou protetora dos traficantes e tal. Uma história bem interessante, assim, acho bem rica. E, de certa maneira, é uma coisa que eu sempre penso em mostrar, se alguém viesse de fora e encontrasse minha cerveja, o que ela ia pensar?
né? Então, eu sempre tentei colocar ser o mais autêntico possível, respeitando a minha origem brasileira, né? Minha história e tal, para que quando a pessoa chegasse e visse a cerveja, o que é isso? Entendeu? E dessa maneira, essa cerveja foi escolhida uma das 500 melhores do mundo pelo crítico de cerveja do The Guardian, lá da Inglaterra, o Ben McFarlane. Tá? Eu acho que ela é bem diferente, assim, né? Tipo, né? Ela não é uma triple, né? Exatamente, né? Uma triple, assim, ela foge em várias características. Mas é uma cerveja que eu fiz porque eu gosto, entendeu? E eu acho que isso, de certa forma, tem um retorno bem interessante. Pode passar a próxima. Tá? Então, os rótulos aqui, só trouxe para vocês verem. A gente tem os outros rótulos, são rótulos do meu irmão, que é professor de design da Unicinos, né? E que são rótulos bem característicos. Cada uma das cervejas conta uma história diferente, que eu não vou ficar falando aqui para não tomar muito tempo. Mas o legal é que o design desses rótulos foi o primeiro design brasileiro a entrar no A Beautiful Beer, que é um dos maiores sites de design de rótulos e tal. Em função, meu irmão, minha mãe e eu fazendo rótulo, entendeu? A gente, apesar de não ter essa pretensão, né, de alguma maneira, as pessoas, cara, isso aqui é legal, entendeu? E tentaram, a gente tentando fazer essa linguagem, levaram lá para... Por que a primeira brasileira? Porque já tinha uma outra cervejaria antes, a Colorado, né, que todo mundo aqui conhece, mas que quem fez o rótulo, o design, foi o Randy Mosher, né, que é um norte-americano. Então, o primeiro design brasileiro que teve. Agora tem várias cervejas, por sorte, né, e por sorte não, né, por competência nossa, né, dos cervejeiros brasileiros. Isso é muito legal. Aí vocês vêm procurar, tem a W Viena, tem várias cervejas que estão lá expostas em função da qualidade dos rótulos, né. Isso chama a atenção do pessoal de fora e que eu acho uma coisa muito interessante. A gente, em vez de trazer coisas, a gente levar coisas para fora, assim. Eu acho isso uma coisa bem importante. Pode passar a próxima? Pode passar de novo aí que tem. Tá, e só para mostrar um pouco da parte de pesquisa que a gente faz, um dos trabalhos que a gente faz é a parte de testar a capacidade antioxidante da cerveja. Para quem já viu o vinho, né, tem o resveratrol, em algum momento vocês já ouviram falar isso, que tem propriedades que protegem, né, digamos, a gente de alguns agentes pró-oxidantes. O que isso quer dizer? Doenças como Alzheimer, câncer, diabetes, o envelhecimento mesmo, podem ser provocados ou agravados por causa de... não vai ter tempo de ficar explicando, né, mas lá na célula, né, existe durante a respiração celular, tem um elementozinho que sai sem um elétron, e onde ele encosta, ele destrói aquela proteína, enfim. E isso causa um estrago muito grande para a gente. Né? Quando a gente está muito estressado, está desbalanceado, a gente tem algumas enzimas que protegem a gente disso. Quando a gente não está bem desbalanceado, a gente termina tendo o prejuízo, né, o efeito ruim, né, a gente não consegue se proteger. Então, a gente tem que se alimentar. E essa é a questão antioxidante que a gente está falando. Né? Como o vinho conseguiu, através do resveratrol, trazer toda a questão do Embravin, formato, inclusive a Embravin, né, olha, vinho é bom e tal. A ideia era trazer uma informação para a gente poder brigar, principalmente a favor da redução de impostos, né, esse tipo de coisa, que para o governo não interessa se a cerveja é boa ou ruim, né? Ela tem que estar, o que a gente recebe de vantagem. Então, quando a gente começou a fazer a pesquisa, cara, se a gente fizer a mesma relação do vinho, né, que é tão bom quanto o vinho, que é o que a gente está mostrando aqui, não vou explicar porque, enfim, é todo, né, mas a gente vai ter, de repente, resultados mais interessantes e tal. Então, isso que motivou a gente a começar a fazer pesquisa, além dos fermentos novos aí que a gente está descrevendo. Tá. Pode passar? Essas são mais ou menos, eu falei bem rapidamente, assim, tá, só para vocês terem uma ideia de como a cervejaria, né, tá. A gente está atualmente produzindo ainda as garrafas lá com a Saint Beer, né, vai iniciar uma produção própria, né. Aqui estão os contatos para quem quiser saber mais essas coisinhas que a gente conversou aqui, que não dá tempo de falar. Mas agora é que eu acho que é mais interessante a gente ouvir a história de todo mundo e conversar a respeito, né? Daí vocês podem fazer perguntas mais específicas aqui, acho que torna mais interessante e dinâmica aí a palestra. Tá? Obrigado, imagina. Bom, obrigado, Glauco. Agora, então, eu convido os outros 3 cervejeiros também para compor a mesa aqui. Então, cada um, se quiser, apresentar a sua história e aí depois, quem quiser interromper e fazer alguma pergunta, a gente tem o microfone aberto aqui também para o público também. Boa tarde, meu nome é Cristiano. Está muito alto, não, né? Sou da cervejaria Maniba, sou veterinário de formação, homebrew,
comecei a fazer cerveja em 2009, 2010, com 2 amigos. Eles fizeram o curso primeiro, e eu segui fazendo junto. Adorava a cerveja que a gente fazia, sem controle de fermentação. Era um horror. Hoje eu sei que a cerveja era um horror, mas quando a gente faz alguma coisa com carinho, geralmente a gente tende a gostar nisso, né? E quando eu botei a cervejaria, eu tive que perder esse amor próprio, porque o mercado não perdoa, né, uma cerveja ruim. Então, isso é uma coisa que eu gosto de salientar. É um hobby maravilhoso, mas quando tu pensa comercialmente, tem que saber que tu vai ter que pagar as contas, né, com a cerveja. E a cerveja boa se vende, a cerveja ruim não. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque eu era muito romântico, né, quando eu comecei a fazer cerveja, quando eu fui botar a cervejaria, e quando tu chega no mercado, tu vê que o mercado é extremamente agressivo, né? Não tem ninguém querendo te ajudar, na realidade, o governo faz de tudo para te derrubar, para te não conseguir ter um negócio viável. Na verdade, não é o governo, é todo a parte da Ambev que, por trás, banca político corrupto para não te ajudar, tributação, isso a gente não precisa nem comentar, né? Todo mundo conhece o país que a gente vive. Só que eu gosto de relatar isso também. Acho importante mandar cerveja para concurso para te fazer uma avaliação do que tu está fazendo. Isso eu falo porque tem muita gente aqui que sonha com cervejaria e não é um mar de rosas, né? Quando eu botei a cervejaria, eu me endividei muito mais do que eu imaginava, né? O custo da cervejaria ultrapassou em 4 vezes a projeção que eu tinha feito, então eu tocava a fábrica sozinho. E trabalhando 12, 16 horas por dia, hoje, isso é uma coisa que me ajuda muito. Então, quando tem os guris que trabalham comigo, eles sabem, né? Eu sei quanto tempo leva para envasar 100 garrafas, eu sei quanto tempo leva para moer o malte, eu sei quanto tempo leva para lavar 30 barris, e isso tudo faz com que a parte fabril vá bem. Quem é cervejeiro tem que gostar de estudar, isso é uma coisa que, sendo veterinário, me ajudou muito. Não dói, não tira pedaço de minha leitura, então é uma coisa que a gente tem que... a gente faz um curso, geralmente, mas, cara, para te fazer a tua cerveja ter um diferencial a mais, ela ser melhor, ela se sobressair nas demais, tu tem que ter um estudo, tem que ter uma base técnica, tem que ter um conhecimento científico, porque isso que vai fazer a cerveja sair boa no final, né? Tu tem que fazer várias modificações, às vezes, no processo. Eu não tenho um equipamento tão top, então eu vou barrar em várias barreiras do que acontece, vários problemas que podem acontecer durante a produção da cerveja, que a gente não quer perder aquele lote. Então, tu tem que saber como interferir na cerveja, né, para, de repente, solucionar, fazer uma curva num algum problema que possa ter ocasionado. Na parte da maniba, a parte mais legal que eu acho é fazer receitas, porque são todas receitas que eu gosto de tomar, né, estilos que eu curto. Então, a parte de criação de rótulos é meu irmão também que desenha. Isso eu acho muito legal quando o Glauco fala, assim, é uma coisa assim que essa parte artística assim conta muito, né, na cerveja. O que está no copo importa, mas o entorno também importa. Porque, na realidade, uma cervejaria... vem um investidor, a gente tem vários exemplos aí, né? O cara contrata cervejeiro, bota equipamento top e o produto do cara é um lixo, né? E daí tu pega um cara em casa com um bom conhecimento técnico, com capricho, fazendo direitinho, faz cervejas que nem nós estamos julgando hoje no concurso, aí, com notas altas, né? Isso eu acho muito legal. Quando a gente vai botar o nome da cerveja, a gente sempre faz uma brincadeira com o nome, com alguma coisa que a gente gosta, né? Eu sou cuteleiro também de hobby, caço javali também, sou veterinário, então, o javali é um animal exótico invasor, veio para o Brasil, é o principal problema ecológico que a gente tem hoje. Todo mundo acha, o cara é veterinário e caça, é um contrassenso, né? Mas, na realidade, é uma espécie exótica invasora. Mas isso tudo eu só falo assim porque são coisas que a gente remete para a cerveja. Fazer cerveja é uma coisa que é como cozinhar, é uma coisa mais primitiva. Geralmente, quem gosta de cozinhar, de fazer faca, de fazer cerveja, de caçar, de qualquer coisa, geralmente é alguém que tem esse lado mais ligado com a terra. A cerveja tem muita coisa ligada com a terra. Eu fui criado para fora,
uma lavoura de trigo, é muito legal no final do entardecer, a cerveja compila tudo isso, isso eu acho apaixonante da cerveja, né? Só que apesar do que aconteceu no campo, o cervejeiro, mudou o EBC, a maltaria mudou, o teu produto não pode mudar quando tu entra na cervejaria, né? Quando tu vira comercial, o teu público não quer saber disso, se teve oscilação do malte, se a safra de lúpulo não era ideal, porque nós não tínhamos um lúpulo tão novo, ele quer um produto de qualidade. E isso é o que diferencia um homebrew de uma cervejaria comercial. Então, todos esses aspectos que eu vou levantando, eu gosto de salientar, porque quando vira cervejaria, a coisa fica feia, né? Se não fosse a minha esposa, que é médica hoje, dar uma mão no início, a Maniba não teria um final feliz como está tendo agora, né? Agora eu consigo manter as contas da cervejaria em dia, a empresa se mantém sozinha, daí tu ganha alguns títulos, alguns concursos nacionais, algumas medalhas, daí tu começa a vir investidor querer botar uma fábrica contigo, né? É uma coisa que eu não aceitei ainda. Precisa aumentar a produção, mas não quero um cara que bote grana lá e fique me cobrando. Eu quero resultado, né? Se alguém queira trabalhar junto e pegar junto na cervejaria, eu vou aceitar, mas um investidor que vem só querer se aproveitar do mercado, do momento do mercado, né? Todo mundo fala que o momento é bom, eu fico meio assim se o momento é bom ainda. É muito jovem, né? Eu não gosto de fazer uma American Light Lager, uma Pilsen, e o mercado pede isso, e eu não vou fazer por enquanto, né? Então, estou pequenininho, vou ficar pequenininho por mais tempo. Acho que é isso. Bom, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Ferraro, tenho a microcervejaria Irmãos Ferraro, aqui pertinho, aqui no bairro mesmo. Hoje até tem as visitas ali, o pessoal deve estar passando nas cervejarias, uma delas é a nossa, que é aqui não dá 1 quilômetro daqui. Tá? Vou contar para vocês, acho que como o Glauco comentou no início, eu acho que a principal coisa hoje, dessa palestra de hoje, desse nosso debate, vai ser depois das perguntas, né, das curiosidades de vocês sobre as empresas, como é que foi fundado, como é que foi montado. Então, vou contar uma história rápida, como é que foi a Irmãos Ferraro desde o início, e depois a gente bate um papo com todo mundo ali num painel mais legal com essas dúvidas de vocês. Então, assim, eu iniciei a produção caseira em 2007, meio de 2007, início de 2008, fazendo em casa, fazendo cozimentos de 15 litros, 20 litros na sacada de onde eu morava. Principalmente, eu e meu irmão, na época, iniciamos porque a gente sentia uma necessidade de beber uma cerveja de mais qualidade dos que a gente encontrava no mercado. E naquela época a gente encontrava só cervejas tipo Dado Beer, Colorado, Bamberg, algumas cervejarias que já tinham nessa época, mas o acesso era complicado, era muito caro, e por chegar em Porto Alegre era difícil. A gente vê hoje as distribuidoras que tem em Porto Alegre não tem essa idade, então não chegava essa cerveja, e quando chegava vinham direto para os pontos de venda e chegava a um preço muito inacessível. Então a gente pensou, olha, vamos estudar, vamos ver o que a gente consegue para fazer essa própria cerveja. Então iniciou, na verdade, de panela, em 2007, 2008, fabricações de até uns 60 litros mensais, mais ou menos, a gente fazia, que bebia com os amigos em jogo de futebol. Ia para o jogo de futebol, via jogo, o pessoal gostava. E o legal foi assim, que a primeira cerveja que a gente fez realmente para buscar alguma coisa mais interessante, de uma coisa mais diferenciada, foi uma cerveja que a gente fez para dar para o meu pai no aniversário. E o meu pai é bebedor de vinho, não gosta de cerveja, e a gente levou aquilo e ele disse, era uma coisa que ele não conhecia, nunca tinha bebido um tipo de cerveja diferenciado, e disse, olha, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa que tem futuro. Ele é administrador de empresas, então ele também tem essa veia empreendedora, e disse, olha, se vocês quiserem fazer alguma coisa, eu apoio, eu vou junto e estou junto com vocês. E aí que realmente a gente começou a pensar em fazer alguma coisa diferenciada, e em termos até de montar uma empresa. Se iniciou, mesmo ainda fazendo em panela, de brincadeira, mas se alugou um lugar para fazer na época, era um lugar que tinha uns 60, 70 metros quadrados, que a gente fazia aqui na Zona Norte, de Porto Alegre. Brincava de fazer cerveja e distribuía ela principalmente entre os amigos. Os amigos iam lá, compravam,
até a história da Irmãos Ferraro, depois a formação, vou contar para vocês como é que foi, mas entra dessa parte, os amigos irem lá experimentar, provar, compravam algumas cervejas nossas, faziam cervejas com a gente fez muita coisa inicial, aquela coisa de a cervejaria nem existe ainda, é uma coisa muito pequena, mas já quer tentar aparecer, querer estar junto de pessoas que já estavam nesse meio, nessa época. A gente começou a acompanhar muito a questão da serva e foi tocando esse projeto até o ponto que chegou naquela questão do seguinte, nós tínhamos as nossas profissões, fora a questão da cerveja, até o ponto que a gente chegou, olha, o negócio está ficando custoso, tem que pagar um aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, a gente vende cerveja para os amigos, a gente doa muita cerveja, a gente dá cerveja para outras pessoas, e no fim do mês sempre tem que pagar alguma coisa para conseguir cobrir esses custos. O que a gente fez? Durante esse período que todas as pessoas iam lá, os amigos, e compravam, sempre tinha os que chegavam e diziam, que nem o Cristiano falou, só que, claro, agora já num outro nível, o pessoal para ele, com as empresas querendo, na maniba, né, investir, o pessoal dizia assim, ó, cara, eu tenho uma grana, quando quiser abrir o teu capital, eu estou aí. Abriu o capital de uma empresa que nem existia, né? Mas, ó, vamos lá. No dia que a gente chegou e decidiu assim, ó, ou agora é assim, ou dá ou desce. Ou a gente monta realmente uma empresa de verdade, ou volta para casa, desaluga o lugar aqui, volta para casa e faz de brincadeira para tomar final de semana. A gente chamou todas aquelas pessoas que um dia tinham dito isso, a gente chamou para uma reunião. No fim, tinham 20 pessoas na reunião. Era uma reunião que a gente fez na própria cervejaria, lá onde era, na época. Montou uma reunião com 20 pessoas e dessas 20 sobraram 2. 2 disseram, não, vamos tocar o projeto, vamos junto. E aí foram marcadas reuniões, foram marcadas coisas. Eu apresentei um projeto de custos, do que a gente teria que ter para poder montar. E 2 ficaram, começaram a se manter algumas reuniões, algumas coisas, e um saiu, ficou outro, que é o que hoje é formado Irmãos Ferraro por 3 sócios. Eu, meu irmão e um amigo, que é um amigo da época de colégio, então já é um amigo de 20 e poucos anos atrás. Então a Irmãos Ferraro ela se caracteriza principalmente por ser uma empresa muito familiar. A gente tem lá na empresa, os guris conhecem lá, a minha mãe faz a parte financeira, então ela até chega a dar suporte para o pessoal todo lá, o pessoal liga, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? A minha mãe está lá no nosso suporte. Hoje, na parte da manhã, de segunda a sexta, o meu pai está trabalhando junto nessa parte financeira aqui na empresa. Um dos meus sócios, que é esse que entrou depois, tem uma agência de publicidade digital. Então, ele trabalha muito com essa parte de marketing, essa parte de publicidade. E eu faço, fora a questão das cervejas, a questão de montagem de receitas, de acompanhamento de produção, tudo, eu faço gerenciamento disso, a parte comercial dentro do estado do Rio Grande do Sul, porque a gente não tem distribuidor aqui, né? Então, o que a gente fez? A gente focou principalmente numa gestão. Isso é o que eu sempre gosto de falar, que as empresas, como o Cristiano disse, é legal, tu tem que ter um produto bom, tu tem que ter um produto com certeza de qualidade, mas só isso não mantém uma empresa. Hoje, só um produto de qualidade, sem tu ter toda uma gestão do teu negócio, não vai te manter. Tá? Hoje, tendo gestão e tendo produto de qualidade, ainda é muito difícil de quem tem cervejaria ou quem está fazendo conta para montar. Eu já conheço alguns que estavam fazendo conta, a gente participa até, tem um projeto do Sebrae, que a gente está participando aqui em Porto Alegre, que tinham muitas pessoas que tinham entrado nesse projeto como não com cervejaria ainda. Eles eram pessoas que faziam em casa, homebrews, que queriam montar. E já tiveram vários que saíram, eu cheguei e perguntei para o cara, saudade de ti lá nas reuniões, e ele disse, cara, depois que eu fui realmente rever todo o planejamento e fazer, eu desisti. Vou fazer minha cerveja em casa ainda. Então, por isso que eu digo, tem que ter, o negócio realmente tem que ser bem pensado para poder levar para frente. Principalmente, questões de logística, hoje no Brasil é muito complicado. A questão da logística de transporte, o Brasil é muito grande, o transporte é todo rodoviário, então é difícil, ele é muito caro, muito demorado. Às vezes, hoje a gente manda cerveja para a Bahia, manda cerveja para o Rio Grande do Norte, que demora em torno de 20 dias para chegar nesses locais. Então, tu imagina o capital que tu tem que ter, um capital de giro que tu tem que ter na tua empresa para tu manter uma cerveja que tu vai mandar para o cara que vai demorar 20 dias para chegar, o boleto bancário de pagamento, que normalmente aqui na região tu vai mandar um boleto para o cara para 14 dias, para lá tem que ser acima daqueles 20 dias que demorou para chegar, porque senão o cara nem recebeu o teu produto ainda. Então, tu tem que ter um capital de giro bem legal para conseguir segurar isso. Então, não é fácil essa questão logística no Brasil. Questão de impostos, está aí, mas não tem muito o que a gente fazer. A gente está aí, todas as cervejarias tentando ver o que dá para a gente lutar contra isso, ou pelo menos se aliar a isso.
mas é uma coisa que não tem muito... temos que jogar conforme a regra do jogo, né? Eu estava até... a gente nem falou sobre isso, eu estava agora lá na Coruja anteontem, com o Mica, e com o Rafa, e eles têm, no museuzinho que eles têm lá da Polar, tinha uma carta falando sobre os impostos. Isso em 1900 e, sei lá, 50 e poucos, 60 e poucos. E aí tinha uma questão de impostos, falando sobre os impostos, que era, na época, 56, não sei quantos por cento de imposto. Então, a gente vê que não é uma coisa de agora, que a gente pensa, o governo está aí, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, é uma coisa que já vem de bastante tempo. Então, é uma luta que já vem de um tempo atrás, então a gente tem que jogar conforme a regra e inventar formas e objetivos diferentes para a gente conseguir lutar contra isso. Tá? Então, assim, a Irmãos Ferraro, como eu tinha comentado, a gente iniciou fazendo produções de 50 litros mensais, passou por outro local produzindo em torno de 300, 400, que acabava não pagando nem as contas, e montamos a empresa aqui no bairro. Hoje a gente tem uma produção em média de 15 mil litros por mês de cerveja, tem de uns 10 estados, mais ou menos, do Brasil, sendo que não se atende ainda em forma de distribuição São Paulo, Minas Gerais e Paraná, por questões de produção, que são os estados hoje no Brasil que tem uma demanda muito grande de cerveja, então não adianta eu vender para São Paulo, abrir um distribuidor lá, o cara vai me abrir um monte de ponto de venda e eu não consigo entregar aqui no bar, aqui em Porto Alegre. Então, a gente abriu estrategicamente alguns outros estados que ainda não tem uma demanda tão grande, mas que hoje, graças a Deus, a nossa produção ela é praticamente toda vendida, né? Então, a gente está expandindo a fábrica fabricava até início do ano, meio ano atrás, aí, em torno de 6,5, 7 mil litros por mês. A gente já está em 15 mil litros de produção. Tá, aos poucos, está vendo como fazer agora, porque a gente chegou no limite hoje da cozinha de produção. Então, nossa cozinha hoje eu consigo fazer em torno de 450 litros por produção. Então, os dias de produção lá na fábrica, todos eles são duplicados. São sempre produções duplas, e quem trabalha com isso, quem faz, sabe que não é fácil. Fora a questão toda de manter a fábrica, a gente tem funcionários, e aí essa questão de tudo, duplicar a produção, é hora extra todos os dias para os funcionários. Então, tudo tem que ter um planejamento legal para ser feito. Como a gente chegou num limite de tanque hoje, a gente tem que trocar cozinha de produção, aí cozinha de produção entra caldeira, entra isso, então o buraco é mais embaixo. Mas aos pouquinhos a gente está vendo como fazer isso. Tá? Eu acho que sobre a empresa é mais ou menos isso. Eu acho que agora, quem tiver dúvidas sobre isso, a gente conversa agora na hora do debate. Tá? Mas deixo a empresa à disposição de vocês agora para quem quiser conhecer também. Fora quem é de Porto Alegre, não tiver por aí nos outros dias, aí, quiser conhecer aqui pertinho. E depois a gente conversa melhor sobre algumas dúvidas. Ok? Obrigado. Vou ali embaixo. Já que todo mundo ficou de pé aqui, eu vou ficar também, fazer esse sacrifício. Bom, meu nome é... Assim tá bom? Mais alto, mais baixo? Tá bom. Meu nome é Maurício Chaulé. Eu sou um dos sócios proprietários da Lagon Cervejaria e dos bares Lagon. Tá. Vou contar a nossa história do Lagon. Somos, na verdade, 3 sócios nos bares. Nos dois bares na fábrica são 3 sócios, num bar tem um sócio a mais. Tá? São os sócios originais que estão até hoje, o Nicolai Poleto e o Luciano Filipeto. Nós nos conhecemos pela internet, pelo extinto Orkut, né? Isso lá por 2007, mais ou menos. Existia uma comunidade muito forte, chamada Cerveja Artesanal. Conheci muita gente na comunidade, que é amiga até hoje, o Boto, galera do Rio, galera de São Paulo, de Minas também, estava todo mundo lá. E foi uma comunidade assim que eu digo que aquela comunidade fundou a cerveja artesanal no Brasil. Aquela lista de pessoas lá, que crescia a cada semana, umas 100 pessoas. Eu me lembro que na época que eu comecei tinha umas 200, daquelas 200 eu acho que umas 40 faziam cerveja no Brasil inteiro. E a cada semana ia chegando gente, 100 pessoas, a maioria achando era de bebum, de Brahma, achando que era comunidade de brincadeira, assim, tudo. Mas era uma comunidade muito séria, tinham posts muito legais e muita gente aprendeu a fazer cerveja através daquela comunidade.
eu fui uma delas. Eu comecei de forma bem interessante. Eu sou publicitário, trabalhava em agência de propaganda na época, 2006, e tinha um colega, a gente trabalhava em uma dupla de criação, assim. Eu sou diretor de arte por formação, o cara era redator, e a gente trabalhando junto, criando e tal, o cara falou: minha mãe faz cerveja. Eu disse: como assim, cara? Tua mãe faz cerveja? Não, minha mãe faz cerveja, uma receita da minha avó, não sei o quê e tal. Eu, tá, me passa essa receita. Aí veio uma receita, não tinha nada a ver com cerveja, sei lá, tipo um Spritz Beer, assim, que né, os colonos alemães tomam muito, assim, e tal. Era aquela coisa com gengibre, isso. Só que nessas pesquisas, assim, eu acabei caindo em alguns sites que falavam sobre cerveja e alguém me falou sobre um kit que vendiam no mercado público de Porto Alegre para fazer cerveja. Eu fui atrás desse kit. Eu disse: não, agora vou fazer cerveja de verdade, vamos ver se dá para fazer mesmo. Cheguei lá, comprei o tal do kit, tinha 400 gramas de cevada, um saquinho com pozinho branco, que dizia que era fermento, e um saquinho com umas plantinhas secas. Só que não era lúpulo, não era um pellet. Tinha um papelzinho que dizia dentro assim: adicione o gengibre, estamos em falta do lúpulo, use gengibre. Essa era a receita. Se eu soubesse, tinha feito uma Vitbier, né? Enfim, a receita era o seguinte: pegava 10 litros de água, fazia uma calda de açúcar com 1 quilo de açúcar, caramelizava esse açúcar, misturava numa panela, botava a cevada, eu não moí, não dizia para moer, né? A receita era essa. Eu fervi, então, essa calda açucarada, fervi durante, sei lá, uns 40 minutos, com aquela cevada xoxa, né? E resfriei, deixei resfriar assim, e botei em garrafa PET para fermentar. Tinha que botar açúcar, já tinha primer, era moderno o negócio. Tinha que botar um pouquinho de açúcar para refermentar. Dei uns 5 dias lá, aquelas garrafas estavam... E eu, bom, vamos experimentar. Abri aquele cheirinho de cerveja, lembrava de cerveja mesmo. E eu, que do caralho. Fui tomar, obviamente estava um vinagre, estava um horror aquilo, estava assim, uma Cantillon perfeito. Perfeito. Cara, botei tudo no ralo, óbvio, mas nessas indas e vindas que estava procurando, achei um site chamado WE Consultoria. Era um senhor, mestre cervejeiro, né, aposentado, eu acho, da Brahma, não sei se era aposentado, mas enfim, chamado Werner Emel, vocês conhecem muito bem, hoje é o patrocinador mestre aí da Ouro, da Platino, não sei qual é. Master, isso. Mestre. Né? E o Werner e um cara chamado Rocha me atenderam no telefone. Não, vem aqui que a gente tem os insumos e tal, a gente atende para micro cervejaria, mas atende para caseiro também. Legal, fui na casa do Werner. Entrei pela garagem, tinha uns sacos de malte, assim, umas pilhas de saco de malte. E eu, meu Deus, é aquele grão, né, que eu tinha botado para ferver. E aí, lá, cara, lembro muito bem assim, a recepção, e até hoje vocês ligarem e falarem com o Rocha, quem nunca viu ou quem não sabe quem é o Rocha, vocês vão ver a atenção que o pessoal dá, né, para o cervejeiro caseiro. O Rocha assim, ligou pro Werner, estava em outra festa da casa, ligou: mais um cervejeiro caseiro. Já tinha gente aqui em Porto Alegre que fazia cerveja, o pessoal da compraria lá da Sojipa. Né? E... legal, vamos. Me deu uma receita, cara. Receita do Werner. Acho que é a mesma receita, inclusive, que ele usa até hoje, 04. Mas, cara, com fermento, tinha todos os passos para o cara fazer uma cerveja legal. E eu fiz, cara, e deu certo a cerveja. Ficou com gosto de cerveja, ficou com cheiro de cerveja. Perfeito. Um dia, adiantando muitos anos na frente, assim, já no novo pavilhão da WE ali, eu estou sentado, assim, comprando os negócios. E aí eu ouço um senhor falando algumas coisas, assim, falando umas coisas, assim, nada meio, sabe, quem mais ou menos entende de cerveja, mas umas coisas muito erradas, assim. Aí ele saiu para ir não sei aonde, e eu perguntei: quem é esse cara? Sabe aquele kit do mercado público? É esse cara que faz os kits, que vende. Ele compra a cevada aqui, cara. Aí eu descobri quem era o cara, tá. Aí, bom, enfim.
nessas comunidades de Orkut, eu acabei conhecendo o Nicolai e o Luciano. Foram marcadas algumas reuniões do pessoal que morava aqui, que participava dessa lista, né? E essas reuniões começaram a acontecer mais frequentes, e isso foi o início da Serva Gaúcha, né? Na verdade, eu não fui o primeiro, já existiam outras pessoas, a BSG, que é o Boger, o Sassin e o Gisler, né? O Jorge Gisler, que foi presidente da Serva também. Pessoal que mais? O pessoal da Whitehead também já fazia cerveja em casa, né? O Zé Otávio. Então, já tinham alguns grupos em Porto Alegre que faziam cerveja, mas ninguém se conhecia, eram coisas bem isoladas. E através ali desse pessoal que começou a se juntar, e a gente começou a se juntar na casa do Nast, na casa, né, de algumas pessoas, e fundamos a Serva Gaúcha. Numa dessas jantas, o pessoal veio me sondar, assim, falando, o que tu acha de fazer um negócio com cerveja? Assim, pô, cara, eu adoro cerveja. Isso já é pulando para 2010, tá? Digamos assim, de 2007 para 2010. A Serva é 2008, né? A fundação, O oficial 2008, mas assim, em 2007 foram essas reuniões. Então, 2010, aliás, 2009, desculpa. Em 2009, o pessoal, o Ido me ligou, o Ido era sócio, não sei se alguém esteve no bar do Hidden ontem à noite. O Hidden, o Ido, ele foi um dos sócios fundadores do Lago também, no início, né, primeiro ano. Me ligou e disse, tá em casa? Eu disse, tá, tô. Vou aí, quero conversar contigo. Ele foi em casa lá, e eles já tinham conversado com o Nicolai e com o Luciano, e me convidaram para ser sócio do Lago. A gente sentou e começou a conversar. Então, pô, que legal, mas o que nós vamos fazer? Vamos abrir uma cervejaria? Não temos dinheiro para abrir uma cervejaria. Mas o que é legal? Então, a gente foi atrás de ver um modelo de negócio que fosse viável com a grana que a gente tinha, que era uma quantia muito limitada para qualquer negócio que vai abrir no Brasil, né? E aí a gente chegou no formato de brewpub. Pô, brewpub é uma coisa muito interessante, né? E é uma coisa que existe no mundo inteiro há milhões de anos. Então, vamos fazer um estudo aí para ver o que vale a pena, né? E a gente viu que a cerveja artesanal estava crescendo de uma forma absurda. E no Brasil não existia brewpub na época. Já tinha existido um em São Paulo, inclusive o nome, se não me engano, era brewpub, pela pesquisa que a gente fez, assim, mas já não existia mais, né? Depois, numa conversa com o Marcelo Carneiro, ele falou que ele também já teve um brewpub, eu acho que em Ribeirão lá, e acabou tendo que fechar, assim. Mas, na época, assim, no Brasil, 2010, 2009, quando a gente viu, não existia no Brasil esse formato de negócio. Nós, pô, vamos fazer, então, né, uma coisa que dá certo, né, nos outros lugares, e é super legal, pô, fabricar tua cerveja e vender no local, não tem coisa mais fresca de cerveja, né, do que tu fazer uma coisa dessas. Não tem como tu, sei lá, economicamente é um modelo de negócio viável, né? Só que aí esbarramos nas questões de mapa e de legalização do negócio. A gente falava com os fiscais, com o pessoal do mapa, o cara dizia, não dá para fazer. Tá, por que não dá? Não dá por causa disso, isso, zona, não sei o quê. Aí falava com outros, não, dá para fazer porque tu não é cervejaria, é como tu comprar carne, fazer uma almôndega e tu vender no teu balcão. Então, na verdade, a gente arriscou e trabalhou num limbo assim por 2 anos, sem ter os registros corretos assim para cervejaria. Tá. Abrimos como uma empresa no Simples, né, como se fosse um bar-restaurante mesmo. Só que isso sempre nos incomodou, muito. E, da mesma forma como nos incomodou, a gente precisou aumentar, porque teve uma demanda muito grande. Nosso equipamento, para vocês terem uma ideia, a gente tem alguém aqui foi no Bonfim já, no Lago Bonfim, foi o original. Alguns não conhecem, hoje vai estar aberto, quem quiser, já vou fazer a propaganda. Hoje está aberto. No Bonfim tem um balcão que é mais ou menos daqui até ali. Tá? Atrás desse balcão ficava o equipamento, que é mais ou menos daqui até aqui assim. Aqui era uma câmara fria.
Aqui uma câmara de fermentação com 2 fermentadores de 300. Essa era a nossa cervejaria. No balcão eram 12 torneiras de chopp. O barril fica para dentro, a gente fez no assoalho, uma mini câmara fria assim, então os barris ficam empilhados. 6 embaixo, 6 em cima. Na verdade dá 7 embaixo e 5 em cima. Esse era o nosso modelo de negócio, era o que a gente tinha como fazer. E as cervejas começaram a ficar muito boas. As cervejas já eram boas, né? Antes, né, de forma caseira, os 3 sócios sempre fizeram cerveja de forma caseira e boas, acredito eu. Né? E então a cerveja ela é fabricada aqui, fermentava aqui, maturava e vinha para o balcão. Esse era o processo do Lagon Brewpub. Tá? E foi um sucesso legal assim, em Porto Alegre e tal. A gente abriu com 12 torneiras de chopp. A casa que mais tinha, na época, tinha 6 torneiras de chopp. A gente trouxe alguns estilos. A gente começou a fabricar triple, Robust Porter, Smoked Porter, Framboise, já é um pouquinho depois disso, mas já faziam cerveja com fruta naquela época. Você tinha algumas novidades, assim, então a galera ia direto para saber que toda semana tinha alguma coisa diferente. Essas 12, claro, com 2 fermentadores de 300 não faz 12 cervejas, 12 estilos. A gente mantinha 6, mais ou menos, 5, 6, e o resto a gente comprava de cervejarias da região. A gente sempre gostou de valorizar muito as cervejarias, principalmente também porque são cervejarias de amigos, né? Do pessoal tudo que começou mais ou menos na mesma época que a gente. Em 2012, então a gente deu um outro passo que foi abrir a fábrica. A gente precisou aumentar, então a gente ampliou, compramos mais tanques, né? Alugamos um galpão, fomos a segunda cervejaria do Anchieta aqui, a primeira foi a Seasons. A gente veio para cá aí por questão não só logística, mas também por loteamento. Aqui é uma zona industrial, é mista na verdade, então pode ter indústria, né? Abrimos cervejaria, CNPJ direitinho. Em 2012 a gente abriu, entrou mais um sócio no outro bar. Ele tinha uma cervejaria, a gente comprou os equipamentos dele, principalmente pelos tanques, que era o que a gente queria. Então hoje a gente começou com 2 tanques de 300, hoje a gente tem 7 de 600. Que mais? Lago Moinhos, né, que abriu em dezembro de 2012, final do ano, com 35 torneiras de chopp. Dessas 35, hoje a gente fabrica em torno de 10, 15 são as nossas, e as outras seguem sendo cervejarias da região, né, e algumas, aí tem algumas importadas também. Né. Foi uma coisa interessante que a gente fez, foi botar umas cervejas diferentes, importadas e tal, e a gente viu que deu uma diferenciação de público. Muita gente que era do Moinho, do Bonfim ali, que é um tipo de público mais, não gosto dessa palavra, mas alternativo, como diz o meu sócio Nicolai, gosta de falar alternativo, assim, né? É um pessoal mais relax, assim, né? O Moinhos já é meio baladinha, assim, sabe? Tem um perfil de público diferente. Então a galera do Bonfim vai para o Moinhos, experimenta, mas acaba cativo do local, assim, volta para o Bonfim, porque o Bonfim tem uma aura diferente, assim, né? Uma casa bem antiga, assim, então tem uma coisa mais... mas não sei como é que eu defini o Bonfim, a aura do Bonfim, assim, né? É, mais intimista, exatamente, né? O raio gourmetizador tinha árvore. Tinha uma árvore no fundo, era muito bom, assim. Bom, isso, resumindo, é a parte histórica de como a gente fez. Como é que é estruturado hoje, tá? Hoje a gente tem os 2 bares, são CNPJs diferentes, e nós temos a fábrica, CNPJ também de fábrica, diferente, né? E a fábrica vende para os 2 bares, quase como uma franquia, né? Inclusive, sobre franquia, muita gente já nos perguntou sobre franquia, querendo levar a marca Lagon para cima, para São Paulo, para coisa assim, só que a gente não tem capacidade de produção hoje para atender mais gente do que a gente pode, né? A gente vende
toda a nossa produção nos nossos bares, hoje. Eventualmente, a gente faz uma venda para fora, assim, 100 litros para uma festa, alguma coisa assim, mas essencialmente são para os bares a nossa venda. Isso é bom, mas também é um grande limitador, porque eu só tenho 2 pontos de venda. Né? Meu ponto fraco hoje é isso, e também não tem invase. Né? A gente, quem tem mais de uma empresa sabe, na própria empresa já sabe em setor, mas mais de uma empresa é que nem cobertor curto. Né? Bota na cabeça, cobre a cabeça e descobre os pés. Então, tem que ver onde que tu vai investir, o qual que está... Né? Aquela coisa do incêndio, onde tem fumaça, tu vai lá, apaga, daqui a pouco tem que correr para o outro lado. Então, não tem assim, um dinheiro sobrando para investir direitinho todo. Então, tem que escolher e apagar os incêndios. Né? Mas garrafa, hoje, para nós, eu acho que é o nosso essencial. A gente já está fazendo alguns lotes e terceirizando o invase, terceirizando lá na Baldhead, que é aqui no Anchieta também, né? Então é super fácil de fazer. Né? Mas, basicamente, essa é a nossa história. Assim. Tem hoje, agora, em julho, estamos completando 5 anos. Né? Estamos passando já pelo... primeiro, já passamos do primeiro ano, que já é uma grande coisa, né? Para uma empresa no Brasil. Né? Passados do 5º ano, né? É economicamente viável? É, porque eu ainda estou vivo disso, estou vivendo disso. Mas assim, não tem glamour, aquela coisa, e eu sempre gosto de dizer assim, eu não conheço ninguém que ficou rico com cerveja. Geralmente, o cara que tem uma puta numa cervejaria, tem outros negócios por trás, é a família que tem dinheiro, é coisa assim, mas o cara que começou, que nem nós, assim, pequenininho mesmo, aos pouquinhos, cara, que hoje faz 100 mil, 200 mil, 300 mil litros, não conheço ninguém. Tomara que sejamos nós, né? Os primeiros. É isso, pessoal, por enquanto. Agora vamos para Bom, pessoal, então estamos abertos para perguntas. Então. E aí, gurizada, bom? Começar então com uma pergunta, pode ser para qualquer um de vocês, quem se habilitar. Tem essa lenda aí no mundo cervejeiro de que tu pode abrir uma cervejaria do tamanho do teu bolso. Até que parte isso é verdade, até que parte isso é lenda, na opinião de vocês? O que eu acho, na verdade, que é importante se lembrar é que o tamanho do bolso, né, o quanto vai investir. Assim, no geral, dá para dizer que tu tem que ter uma produção grande, tá, com bastante giro, tá, para tu conseguir manter a cervejaria. Tá, isso é fundamental. Grande é o quê? Cara, perto de uns 10 mil litros, acredito, assim, tá, mais ou menos até onde a gente consertou. Porque o imposto é um dos problemas. Mas tem que se lembrar que a gente tem geralmente um custo alto fixo, a gente tem empregado, vai ter água, todo o restante é um custo alto. Então, tu tem que girar muito isso e fazer com que a coisa aconteça. Então, no mínimo, tu vai ter que ter um volume alto para começar. E o volume alto, aí a gente está falando de equipamentos mais caros, né? Então, tudo isso, obviamente, o primeiro passo é o quê? É plano de negócio, tá? É escrever... passo a passo, qual é a tua ideia de negócio, o que tu quer fazer exatamente, pensando os estilos, como é que tu vai vender, o que vai... E para isso tem uma ferramenta que eu acho muito importante, sempre falo nos cursos, que é um software do Sebrae de Minas, tá? Que é para tu fazer o plano de negócios, e ele vai te dizendo, isso aqui é tal coisa, então tu preenche assim, assim, assado, cara. Eu que sou um cara da biologia, velho, sabe? Sentei lá, cara, e fiz o plano de negócios, que inclusive... o Sebrae, como já foi falado aqui, é um apoio muito importante, tá, para todas as etapas. Eu uso direto, eles têm ferramentas para tu saber qual é o público no local onde tu quer abrir o teu negócio. Tem curso de empreendedorismo, Empretec, foi um curso que eu fiz de imersão
para empreendedor, que eu vou colocar dinheiro num negócio, eu não sei, não tenho administração, nada de administração na biologia, então como é que eu vou fazer? Primeira coisa, entender o que é o empreendedorismo e tal. E esse é o primeiro passo. Tá? E o fundamental, quando for fazer esse plano de negócio, para tu ver se o bolso cabe, o dinheiro cabe, é ser muito realista com as coisas. Ser até um pouco pessimista. Tá? Porque, sei lá, se o cara vai abrir um bar, pensa, vou comprar as coisas no Zafari, sabe? Vou comprar, que não é o valor mais em conta que a gente encontra. Tá? Por quê? Hã? Exato. Se acontecer isso, tu já sabe qual vai ser o impacto que isso vai ter no teu negócio, entendeu? E a ideia é exatamente essa, tu ser um pouco pessimista ou realista, né, da melhor maneira possível, para tu prever o que pode acontecer. Por isso que eu digo, eu acho que nesse momento sair de qualquer tipo de sei lá, pensamento a respeito de o que está acontecendo agora no mercado. Cara, pensa no que tu quer fazer. Tá? Porque, de repente, a tua ideia é muito melhor do que está acontecendo aqui e põe no papel, calcula isso, planeja. Né? Pensa, cara, isso aqui eu consigo fazer, então, eu preciso de um valor meio alto, mas tem financiamento no banco que me permite fazer isso atualmente? Se tem, é um caminho muito interessante. E é por aí começar. Então, essa questão do tamanho do bolso e do dinheiro é meio relativo. Depende do que tu quer fazer, mas o volume vai ter que ser um pouco, com certeza, vai ter que ser um pouco mais alto, porque isso é o que faz manter a cervejaria realmente. Tá? Oi, eu acho. Glauco, tu acabou de responder uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta para ti mesmo, cara. Tu mencionou no início da tua apresentação a pesquisa na URGS. Tu poderia falar só um pouquinho mais sobre o que é? Tu é pesquisador ou existe uma parceria da cervejaria com a URGS e como é que se formou isso? Não, eu sou pesquisador, tá? Porque a ideia da Anner era que é uma coisa até que não se faz muito, né? A questão do foco, né, do negócio, né? Tipo, a gente tem a Anner tem focos diferentes, né? Tem o curso, tem o pesquisa, tem a fabricação, a distribuição, tudo são coisas que tu tem que te dedicar diferentemente. Assim, eu trabalho sozinho na fábrica ainda, tá? Tem tem um meu comercial que trabalha comigo, tá? Mas a parte toda de correr atrás das, né? Tudo sou eu que faço, tá? E atualmente, e espero que isso mude em breve, tá? Porque eu acordo, cara, às 6 da manhã e vou até às 10 da noite trabalhando, cara. Sabe? Então, assim, isso tem um impacto, inclusive, na família, assim, né? Tipo, nas coisas todas, não só dentro da empresa, né? Mas eu sou um cara muito cri com as coisas, cara, assim, sabe? E eu tento fazer, acho que como todo o cervejeiro artesanal, tento fazer da melhor maneira possível. Então, enquanto não está pronto e não está bom, o cara não... E, cara, aí tu vai, e tu vê que nunca... E a gincana, né, que eu falo, cara, nunca termina. Sempre tem coisa correndo atrás. Com relação à pesquisa, é uma das maneiras que eu acho interessante, porque, assim, ó, a gente não tem, por exemplo, o estilo brasileiro de cerveja. Tá? Não tem, porque a gente não tem insumos brasileiros. E o insumo mais fácil que a gente tem para encontrar é fermento. O fermento lager, que foi encontrado aqui do lado na Argentina, na Patagônia, né? A parte da genética do fermento lager que faltava foi encontrado aqui e tal. Então, a gente, por proximidade, cara, vamos procurar um fermento daqui. Então, a gente começou a ir em locais bem preservados, né? Enquanto biólogo, a gente conhece isso, existe para o mato da PUC. Nos metemos no mato, cara, começamos a procurar em tudo que era lugar. E a gente começou a encontrar, e cada vez que a gente vai, a gente encontra mais coisas. A gente recebeu a amostra da Amazônia agora, cara. Sabe? Então, tipo assim, assim, a gente está falando da espécie. Dentro do Saccharomyces, por exemplo, você tem várias linhagens que dão resultados completamente diferentes. O Avais, né, o SR5, essa Saccharomyces cerevisiae são a mesma espécie, mas a gente nem ainda começou a separar isso, sabe? E isso é muito legal. Por quê? Porque, de repente, pode ser uma maneira da gente entrar numa indústria que é mundial, que é a indústria de fermento para cerveja, ou para qualquer... No nosso caso, a gente já registra as espécies para toda a indústria de fermentação. Pô, olha o tamanho que isso tem, sabe? Pô, de repente, a gente começa a ver coisas diferentes, e eu não vou dizer que isso vai se tornar um estilo brasileiro de cerveja, porque a gente não tem como prever isso. Mas o caminho é pesquisa. Né? Assim como os norte-americanos fizeram com o lúpulo norte-americano. Toda a escola norte-americana, a maior parte dela, é baseada nos lúpulos que eles desenvolveram. Né? Pegaram os estilos que já existiam, colocaram o lúpulo deles, carregaram no lúpulo, porque eles fizeram pesquisa. Sentaram, pesquisaram e tal. E isso, aqui no Brasil, é engraçado. Né? A gente tenta ser capitalista, né? E não pesquisa, sabe? Não, então, eu aproveitei esse nicho. Né? Disse, cara, já faço isso,
Tem um meu orientador da bioquímica lá, o professor José Cláudio, é um cara ele é da bioquímica, eu disse, cara, vamos fazer, não interessa, eu vou dar um jeito de colocar o fermento aqui na bioquímica, a gente vai fazer. Aí a gente ainda conseguiu o auxílio da professora Renata Medina, que é da PUC, né, que tem o trabalho no laboratório de microbiologia. A gente fez essa parceria URGS-PUC, né, e eu participo como pesquisador junto. E agora estão saindo os primeiros trabalhos, né, que a gente está começando a publicar e tal. E espero que, se tudo isso que a gente tem aí, a questão da burocracia brasileira, porque existe uma comissão, o CEGEM, que é quem regulamenta toda essa parte de uso de espécies nativas na indústria. E demora. Tipo, 6 anos, sabe? É uma coisa absurda, assim, porque o pessoal não está preparado para essa bioprospecção, que é o nome disso. Então, a partir daí, cara... Então, assim, por isso que eu faço pesquisa, porque eu quero ficar imaginando, cara, olha a quantidade de coisa que tem lá na rua, velho, eu querendo fazer cerveja diferente e tal, aqui do Brasil, né, que de repente, com toda, o cara não me leve a mal, assim, eu admiro todas as escolas, acho muito legal a gente trazer pessoas para cá de fora, foi a maneira que eu mais aprendi aqui, mas ia ser muito legal que, em vez da gente começar a chamar o pessoal para cá, eles nos chamarem para participar dos eventos lá, dizendo, pô, cara, aquela cerveja de vocês, não sei o quê. Sabe? Cara, isso ia ser demais, assim, sabe? E eu viajo muito nisso. Pode ser totalmente utópico, pode ser que nunca aconteça, mas cara, isso que me move para ir atrás dessas coisas, assim, sabe? Então, assim, a ideia é essa. É claro, estou tentando, obviamente, mais ou menos dar tiro para tudo que é lado, assim, seria um termo, né? Faz curso, faz não sei o que lá e tal, mas são coisas todas que eu gosto e que, apesar de eu não conseguir fazer, precisava ter umas 86 horas no dia, assim, para mim, né? Cara, faz, entendeu? E acho que isso é o essencial. Por isso que a gente gosta tanto da ideia de fazer cerveja de uma maneira comercial, porque a gente gosta disso. E com certeza quem gosta disso vai conseguir fazer de alguma maneira o seu negócio. Isso, pelo menos assim. Tá, bom. Deixa eu só complementar rapidinho essa questão que o Glauco falou, que eu acho que engloba daí as duas perguntas que tinha feito ali e depois a gente já fez direto. A questão do bolso, da montagem da cervejaria, cada um montar de acordo com o seu bolso. Eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão, como o Glauco falou, fazer um plano de negócio para a gente ter realmente, saber até onde que a gente pode ir, só que a gente também tem que pensar em encontrar coisas novas que possam fazer com que esse nosso bolso, se ele não tiver a capacidade de montar uma coisa grande, que a gente possa desenvolver como fazer. Então, essa questão que o Glauco está falando, acho que é super legal da gente procurar coisas novas. Aí engloba lá o Vink, quando falou na segunda palestra, ali, primeiro foi o Glauco que falou, da questão da leitura, que não custa nada, não dói ninguém, essa questão da leitura, do conhecimento, porque realmente, hoje o que a gente faz? A gente pega um Beersmith, que é um software top para a gente montar uma receita, e o cara vai lá, hoje eu vou fazer tal receita, vai botando ali, corrige isso, corrige aquilo outro, mas a gente não pesquisa. Então, eu acho que o legal é isso aí, é pesquisar, desenvolver coisas novas, que aí sim, aí a questão do bolso pode ser que seja diferente, sabe? Não só em relação a receitas, a coisas novas, mas o mundo cervejeiro tem muita coisa hoje. Quando o Chaulet montou lá o Lagon, aqui em Porto Alegre, foi a revolução do negócio, sabe? Então é uma coisa assim, ó, e por que será que não pode acontecer outra coisa? Agora está aparecendo os food trucks, os beer trucks, então são coisas que a gente está inventando para tentar defender isso aí. Porque realmente a gente trabalha de sol a sol, busca, o pessoal da WE está ali atrás, sabe como é que é? Eu vou na WE 2 vezes por semana comprar matéria-prima, eu entrego, eu busco, eu volto, e a gente pode considerar, acho eu, tanto que a gente está hoje aqui conversando com vocês, que as nossas cervejarias aqui são cervejarias que têm algum tipo de sucesso. Tem uma cervejaria que conseguiram se manter e crescer. Então, a gente mostra que, mesmo assim, existem hoje cervejarias e coisas que o cara já nasce grande, já contrata um monte de gente para fazer e está sempre lá achando, e aí quem olha de fora acha, pô, cara, esse mercado é o melhor mercado do mundo. Cara, é um mercado muito legal, mas é um mercado de muito trabalho que a gente tem que se dedicar bastante, descobrir cada vez coisas novas nele. Só complementando ainda para passar para mais gente ter oportunidade, eu acho que tudo que a gente falou aqui passa por uma palavra que é muito importante e o Sebrae dá um apoio muito forte. Nós estamos num programa lá chamado ALI, que é Agentes Locais de Inovação. Inovação é a palavra para te fazer qualquer negócio ser diferente do mercado. Para mim, o maior exemplo disso é a Coruja, que lançou uma cerveja na época, e o Mika sabe, a época a cerveja Coruja, quando eles lançaram, ela não era tão boa assim quanto ela é hoje. Hoje ela está num patamar absurdo de qualidade, perto do que era. Assim. Mas a garrafa que eles lançaram, eles criaram aquela garrafa de xarope, né, de remédio antigo, aquilo
literalmente explodiu, porque tu tira a tampinha, aquilo voa no teto, né? E criou uma identidade de marca que, se hoje a Coruja lançar em qualquer outra garrafa que não seja aquela... Eu estava esses dias falando com o Mika e ele disse, cara, se eu botar qualquer coisa dentro dessa garrafa aqui, vende. E é verdade, né? E não passou necessariamente pela receita, mas a embalagem faz parte do produto, né? Então, inovar não é necessariamente abrir uma cervejaria, uma coisa, é pensar em todos os pontos do negócio e onde tu pode fazer diferente da concorrência, né? Aí eu acho que aí começa um bom plano de negócio. Seguindo essa mesa linha, qual é que seria essa ideia do cervejeiro que tem orgulho do produto que ele fabrica, que ele gosta de mostrar para os outros, é orgulho para todos nós, quem faz cerveja sabe disso. Qual é que seria o caminho, de repente, um pouco abaixo de uma cervejaria hoje, legal, que o cervejeiro possa chegar lá? O mapa, por exemplo, se fala muito da burocracia, dos passos que tem que ser dados. O que vocês aconselham para quem está começando, quer fazer, quem sabe, um urbano, pequeno na sua casa, uma taberna, enfim, e colocar sua cerveja à venda de uma forma legal? O registro do mapa, quais são os passos burocráticos disso? Tem alguma dica para dar para quem está começando nisso? O microfone que eu vou começar. O mapa, eu não sei como são os outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, o mapa deu está dando uma ajuda para nós, cervejarias, excelente. Foram contratados, acredito que mais 2 pessoas, né, passaram num concurso e tal, e uma delas, inclusive, é sommelier de cerveja formada. Então, assim, antes, para só ter uma ideia, o Lago, para receber o mapa, o certificado do mapa, levou 7 meses. Hoje, em torno de 1 mês, eu acho que está saindo, até menos, né? 20 dias. E Bode Brown, Curitiba, tem uma aproximação, né? O pessoal de Curitiba, não só Bode Brown, mas tem uma aproximação muito legal com o mapa. Então, o mapa não é um fantasma como era antigamente, assim. Muito pelo contrário, eles querem nos ajudar e eles estão vendo que o mercado está indo para um lado que só vai ajudar todo mundo, só vai crescer, né? A grande dica, não sei se tem uma grande dica, mas a onda da cervejaria Ciganas, eu estava até conversando com o Alexandre agora há pouco, a cervejaria Ciganas tu ser cigano é uma coisa que não requer um investimento em equipamento tão grande, né, quanto o coisa, só que hoje tem tanta gente querendo ser cigano que é difícil tu chegar numa cervejaria grande, porque a cervejaria, para fazer para outras marcas, ela tem que ter uma capacidade ociosa. Então, é difícil tu chegar simplesmente, eu tenho essa marca de cerveja aqui, vamos fazer a cerveja Água da Pedra. Eu disse, tu tem que ter um diferencial muito grande, cara. Tu tem que ter uma puta receita que já tenha ganhado alguma coisa, ou tu tem que ter, por exemplo, eu sei que com o Lago, eu sei que porque já aconteceu, de eu chegar com uma marca que já tem um certo coisa, chegar numa cervejaria, e o cara dizer, não, eu faço a tua marca, só que vai te custar tanto. Provavelmente, para outras pessoas, ele diria, não vou fazer porque eu não tenho espaço, ou vai te custar o dobro, entendeu? Então, o negócio é achar quem tem a capacidade ociosa e tudo despender. Claro, todo negócio vai começar com um investimento mínimo, né? É isso aí. O mapa, na verdade, ele não exige nada além do que é essencial para te ter uma fábrica e poder fazer um alimento, né? Ele preza, na realidade, pelas boas práticas de manejo, né? CP, e nada que impede ali absurdo. A maior dificuldade da Maniba foi conseguir a licença ambiental, e não conseguiu o mapa. Nós passamos por nota máxima, não teve nenhuma, não foi solicitado nenhuma alteração na fábrica. Já o meio ambiente de Novo Hamburgo considerou a gente como altamente poluente, né? Nossa engenheira química da época provou que, pela área, a cervejaria foi construída na minha casa, né? E tem uma área de meio hectare. A gente poluía mais cortando a grama, né, com uma máquina de cortar grama, gasolina, do que produzindo cerveja. O que a cervejaria gera de poluente, não uma mega cervejaria, mas uma cervejaria de médio porte, aí, é matéria orgânica, né? Tu vai baixar o DBO da água. Então, se tu fizer um tratamento mínimo para te refermentar essa matéria orgânica, né, consumir essa matéria orgânica de novo, não vai ser problema. Só que o órgão ambiental de Novo Hamburgo, que pega a bacia do Rio dos Sinos, entende que é uma mega cervejaria. Isso é o que inviabiliza um brewpub hoje.
tu colocar um brewpub numa área central, eles consideram como indústria. Então tem um plano diretor, tu não consegue colocar porque o plano diretor não permite, né? Outra coisa que o mercado é muito carente, que é muito novo, uma distribuidora. Todo mundo quer distribuir cerveja hoje. Daí eu digo, tá, mas meu produto é vivo. Ah, mas eu não tenho uma câmara fria. Pô, o cara quer trabalhar com alimento e não tem uma câmara fria. A câmara fria é um dos menores investimentos que pode ter. Vai pegar o custo de uma fábrica, uma câmara fria é irrisório perto do investimento de uma fábrica de cerveja, né? E sobre o tamanho, uma coisa que eu gosto de salientar, esse número de 10 mil litros é mais ou menos o ponto de equilíbrio mesmo. Isso fazendo uma cerveja com valor caro, né? Se tu vai fazer uma American Light Lager, uma Pilsen para delivery, tem que pensar acima dos 20, 30 mil litros. E hoje eu sei, quanto maior, melhor. A minha cozinha é uma cozinha de triblor de 400 litros. Ah, eu gosto da minha cozinha de fazer cerveja nela. Só que eu faço cerveja direto nela, sabe? Se ela fosse maior, o trabalho ia ser... eu ia poder dedicar para outras coisas que eu não consigo hoje, né? A Maniba é capenga, tu vai entrar, não tem site. Tu entra no Facebook, tu não consegue saber quais são os estilos, tu não consegue dados da Maniba. Porque o pessoal me compra cerveja hoje. Hoje eu estou fazendo 6 mil litros, eu não vendo cerveja, me compram. Vou aumentar agora um pouquinho, vou estar me organizando agora para fazer um comercial. Também faço tudo. Então, essa às vezes, quem vem de fora pensa também assim, bah, tem uma cervejaria lá que é gigante, tem tudo, parece que está bombando, né? Só que é um investidor que botou grana por trás. A parte fabril é complicada. Queimou uma bomba, tu não tem tempo de chamar um técnico para arrumar. Se tu chamar um técnico, não termina a produção. Ou tua cerveja não vai... A bomba do frio, por exemplo, o tanque vai passar dos 26 graus. O que tu vai fazer? Tu vai ter que trocar aquela bomba. Tu tem que entender, né? Ter uma fábrica, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, é bom estar bem familiarizado com uma fábrica antes. Eu até aconselho fazer um estágio, né? Para ver que não tem glamour, né? Só para lembrar também, rapidinho, tá? Que o meu Secretaria do Meio Ambiente, as questões da cervejaria, na produção, por exemplo, a gente lava os equipamentos com soda cáustica, né? Para fazer uma parte da limpeza e tal. Tu tem que saber como neutralizar isso, né? Outra questão também que a gente não leva em conta é que o fermento é um ser vivo, que a gente está jogando na natureza de volta, que não é daqui. E isso tem um impacto. Eu, como biólogo, né, tipo, é a profissão mais difícil que tem, porque tem toda uma questão ambiental por trás disso que é importante tu matar o fermento de colocar ele então, assim, é importante, assim, né? Tipo, a questão do... geralmente o pessoal fala, mas o meio ambiente, não sei que está me atrasando, mas as questões que eles, geralmente, né? As questões que eles pegam realmente são questões importantes, assim, mas só para dar um adendo aqui. Bom, duas perguntas aqui, uma para o Glauco. Começou terceirizando a tua produção e agora está montando a tua fábrica. Por que essa mudança? E a outra pergunta, daí seriam para todos, a questão da distribuição no Brasil é complicado, né? Eu queria saber o que é que cada um fez, que forma resolveu isso, e se já pensaram também em enlatar a cerveja, que talvez o transporte fosse mais fácil ao invés das garrafas. Bom, na verdade, eu comecei produzindo nesse meu equipamento de 1000 litros e tentando engarrafar isso e distribuir isso por mim, tá? Bem no início, assim. Mas logo tu vê, cara, que não tem, porque tu dá um jeito de automatizar, mesmo que de uma maneira bem primitiva, assim, com enchedora, manual. Primitiva não, né? Porque é uma mão na roda, sabe? Mas tipo, fazer de uma maneira um pouco melhor, tu investir um pouco mais para tu poder produzir mais, né? Ainda mais no meu caso, trabalhando sozinho para engarrafar 1000 litros, cara, era uma loucura, assim, tá? Em seguida, logo que eu comecei a pensar em fazer isso, eu fui convidado pela Santibir a produzir a cerveja lá. Porque o pessoal já gostava da cerveja, pô, cara, por que não produz com a gente e tal, né? Pô, a gente tem capacidade para 20 mil litros, se tu quiser e tal. Então, assim, a principal questão para mim porque está envolvendo uma outra cervejaria, um outro pessoal que vai pegar a tua receita, as receitas que eu fazia de 30 litros, e vai passar isso para 2.500, 5.000 litros, no meu caso. Tá? Então, como é que isso vai ser feito? Quem é que vai fazer isso? Cara,
Eu tenho poder para eu fazer todas as mudanças que eu quero dentro na cervejaria da receita, na cervejaria de vocês. Por exemplo, quero mudar tal coisa, as rampas de temperatura, a quantidade de fermento, eu que mando. Não, é tu que só vai dizer para o meu cervejeiro aqui como é que tu quer que seja feita a cerveja. Então tá beleza. Tecnicamente, a Santibir é muito boa, tá, com relação a isso. Tá? Mas a questão toda é o custo inicial que tu vai ter. Tá? Eu, por exemplo, cada vez que eu vou lançar uma cerveja nova, é um custo muito alto. Então, para eu reaver esse custo, eu tenho que ter um giro de alguns meses e depois, e agora? Faço 2 levas ou vou produzir uma terceira, uma receita nova. Então, a Anner, por exemplo, tem 11 receitas, tá? Que já estão prontas, já estão só esperando um momento para poder começar a produzir isso. Mas eu tenho essa questão eu não tenho como ir lá e pagar esses 11, Glauco, né, não tenho como ir lá e bancar isso inicialmente. Se eu tivesse condição, até seria interessante, porque tem bastante cerveja, isso gira mais e tal. Então, são coisas todas que a gente tem que pesar no momento, cada um sabe o seu bolso, né? Cada um sabe o quanto consegue investir, e isso é fundamental. Para mim, essas 2 coisas, a questão do valor inicial que tu vai bancar e do controle da produção. Tá? E, passando para outra coisa que eu tinha perguntado, que agora eu esqueci. Não, mas tinha mais uma coisa que eu tinha comentado ainda com relação à terceirização. Isso, perfeito. Tá. Porque atualmente, com a mudança dos impostos no Brasil, tá, vai se começar paulatinamente a retirar o imposto da fábrica, que é atualmente quem recolhe todos os impostos. Tá? Então, ao longo dos anos, vai ocorrer um inverso vai ser o consumidor final que vai pagar todos os impostos e não a fábrica lá inicialmente. Então, quando a fábrica me vende, ela me vende com todos os impostos. Uma das alterações que foi feita na nova lei é que alguns dos impostos vão ser dobrados quando tu terceiriza a tua produção. Então, ou seja, aí começa, vou começar a pensar seriamente em eu produzir a minha cerveja. Eu estou num momento interessante para fazer isso e agora dá para começar a eu mesmo produzir a cerveja, voltar a produzir as minhas cervejas, né? Então assim, por isso que a gente tem que cuidar muito do mercado, o que está acontecendo, né? Mas nesse momento começa a se tornar de novo interessante eu fazer, porque eu estou louco para lançar as minhas cervejas, os outros que eu tenho, cara, eu não aguento mais, sabe? Porque eu sei que isso é importante para a cervejaria, tá, né, mostrando novidades, mas, cara, são cervejas que, cara, eu estou adorando, assim, sabe? Cara, não dá, de novo não vai dar, sabe? Então, tem esses dois, essa questão da marca, né, da produção de cervejas novas e desse custo maior que está tendo agora. Respondendo a questão da distribuição e das latas, no caso nosso, Irmãos Ferraro, a questão de lata ainda para nós, a fábrica é muito pequena, é um custo muito caro, um invase de lata é um custo alto para caramba. Com certeza diminuiria em questão de transporte, porque hoje tem muita transportadora que não leva vidro, aí na lata seria mais tranquilo até para levar, mas hoje nosso, principalmente por questão de custo, de máquina de invase mesmo de lata. E a questão da distribuição fora do estado é aquela coisa assim, hoje não tem mistério, não tem mágica no negócio. Hoje uma cerveja nossa que aqui é vendida hoje, agora depois desse aumento que teve dia 1º de maio, ela ficou um pouco mais cara, uma cerveja que é vendida aqui a R$19, R$20, no Rio de Janeiro é vendida a 35, 37, no Rio Grande do Norte é 40, R$45. Essa questão da distribuição é aquela coisa, o distribuidor pede porque as pessoas pedem, a cerveja chega lá cara, ele bota cara, não tem muito o que fazer. E para nós a surpresa legal disso tudo é que às vezes ligam de Recife, de Pernambuco, tudo que é lugar, dizendo que o cara foi no bar e pediu uma cerveja da Irmãos Ferraro. Cara, mas de onde é que esse cara tirou isso? Mas acontece. Então não tem mistério. Vai caro mesmo, fica muito caro por causa de toda a logística e vai para o ponto de venda na ponta lá, o consumidor é que acaba pagando. Boa tarde. O Rodrigo tinha falado já um pouquinho sobre os problemas na cadeia de distribuição, falou mais um pouquinho agora, mas a Irmãos Ferraro trabalha com cerveja pasteurizada, é isso? Acho que a Manimba é cerveja viva, e eu queria fazer 2 perguntas correlacionadas. Um pouquinho
como é que é a cerveja de vocês pasteurizada e a não pasteurizada? Logicamente, todo mundo diz que o é melhor, mas acredito que a maioria das cervejas caseiras aqui não tem um equipamento para pasteurizar a sua cerveja e ver como é que é a diferença, como é que ela vai ficar. E se vocês pudessem falar um pouquinho desse problema da cadeia de distribuição da cerveja viva, que eu acho que deve ser bastante complexo. Eu, assim, depois o Cristiano comenta essa questão da viva, né? Porque a gente já não tem mais essa questão, e agora estão todas pasteurizadas, as garrafas. O que acontece? A gente sabe que tem uma diferença, a questão da pasteurização, com certeza. Cervejas com uma carga de lúpulo muito alta tem alguma diferença em termos de aroma, em termos de amargor, a gente acaba perdendo alguma coisa, só que, claro, pasteurizar não é esquentar uma água, botar uma garrafa lá dentro e resfriar. A maioria das pessoas, eu acho que se a gente falar agora aqui, claro, aqui as pessoas já conhecem, fazem cerveja, mas a maioria de fora, quando tu fala em pasteurização, o cara fala em choque térmico. O cara fala esquenta rápido e esfria rápido. Cara, isso não é assim que funciona, sabe? Então, tu tem formas de pasteurização que tu vai ter uma agressão menor nas cervejas, tá? No nosso caso, a gente com certeza tiveram algumas cervejas que sofreram um pouco mais. Tem cervejas que eu acho, na minha opinião, melhoraram. A gente agora, por exemplo, Blumenau, a gente teve o Festival Brasileiro da Cerveja. A gente foi premiado com 2 medalhas de ouro lá. Uma delas, English IPA, pasteurizada, sabe? E lá não tem... A cervejaria manda, ou pasteurizada ou não pasteurizada, não tem uma regra com relação a isso. Então, a gente teve uma medalha de ouro com uma cerveja pasteurizada, que era uma IPA. Então, eu acho que, assim, principalmente a questão do método de pasteurização, de uma forma certa, de uma forma estudada, porque hoje todo mundo me pergunta assim, quanto tempo é para pasteurizar uma cerveja? Cara, depende se é uma Helles, se é uma Pilsen, se é uma IPA, se é uma Weiss, sabe? Então, principalmente é estudo, que é aquilo que a gente falou, estudar sobre isso, pesquisar sobre isso, porque para a gente conseguir a menor agressão que a gente tem na cerveja, mas com certeza um pouco a gente tem de mudança nesse processo. Complementando aqui, guardem uma frase: conhecimento é o principal ingrediente da boa cerveja. Profundo. Eu produzo 6 mil litros mês, a produção é pequena, praticamente Porto Alegre compraria toda a minha cerveja. Eu mando alguma coisa para São Paulo, Rio, para a marca aparecer lá, né? Eu uso geralmente transportadora essas por ônibus, o transporte fica um pouco mais caro, mas paciência, sai hoje, chega no final do dia, né? E eu tive alguns problemas assim de conservação da cerveja não pasteurizada fora do gelo, até clientes relatando, tua cerveja está sendo vendida, está em prateleira em tal lugar. E o que eu fiz? Eu andei cortando algumas distribuidoras, cortando e não voltando atrás mais. Isso causa um choque no mercado, né? O pessoal comenta entre si, como as cervejarias conversam, distribuidoras também conversam. Isso causa uma preocupação, porque teve distribuidoras que fez um marketing em cima, estamos distribuindo Maniba, e de uma hora para outra não distribuem mais. Eles têm que dar uma explicação para isso. E essa é uma forma de punição que eu acho que eu consegui fazer, né? Faltou o produto que estavam contando que iam vender, para se preocupar mais com o produto, porque a gente tem uma preocupação enorme em fazer um bom produto, né? E de repente alguém, por desinformação ou má vontade, né? Descuido, vai lá e expõe a tua cerveja, né? A uma temperatura alta, não põe numa geladeira, simplesmente por não difundir o conhecimento. De repente o cara da loja não sabia, está escrito na garrafa, manter refrigerada, mas de repente o cara não leu, normal, mas o vendedor tinha que falar isso. Então isso é um trabalho que tem que ser feito, né? Por isso que eu digo, o mercado é muito novo em todos os sentidos. Tu imagina que a indústria do leite, que tem o menor ganho por litro que existe, não existe nenhum produto que o ganho seja tão pequeno quanto o leite, e usa uma cadeia refrigerada. O volume do leite é enorme. De repente aí é uma saída para distribuir cerveja também. Temos que unir as cervejarias para fazer a distribuição. Então, é uma coisa que está caminhando, né? Mas distribuição hoje, no Brasil, num país de dimensões continentais e que usa uma malha rodoviária ainda, sabe? É absurdo, nós tínhamos que ter trem, né? E é um país com temperatura tropical, do meio do país para o norte. Então, eu imagino como é que eles levam outros produtos, né? A gente sabe que carne, frios, queijo é transportado no Brasil direto sem refrigeração. Então não é só a cerveja que sofre esse problema, né? É toda a cadeia alimentar.
conta na estrada quantos caminhões refrigerados tem andando. Se tu for abrir caminhão baú sem refrigeração e caminhão carreta, tu encontra de tudo. E isso tu fala com qualquer fiscal rodoviário, a apreensão e o desperdício de alimento no Brasil é um dos maiores do mundo. E é justamente por isso, não é nenhum alimento que estragou, foi o alimento que foi apreendido na estrada, que devia ser refrigerado, não era, foi apreendido e foi retirado fora, né? Eu sou veterinário, vários colegas meus trabalham nessa parte de inspeção de alimentos, de vigilância sanitária, e isso é um problema recorrente no Brasil, né? É uma característica de país subdesenvolvido. Para o Glauco, podia dar um pouquinho mais de detalhes sobre a questão da terceirização da produção, tipo, tem lote mínimo e o que contempla esse preço fechado, assim, tanto por litro? Vem casco, vem vase, vem rótulo, caixa, enfim? Tem que levar em consideração que é uma negociação entre eu e a Santibir, né? Isso não vai acontecer em todo lugar. Tá? Cada fábrica terceiriza da sua maneira. Algumas vão exigir que tu vá atrás do insumo e tal. A Santibir não. A Santibir me entrega o produto pronto, tá? Com rotulado, fechado, pasteurizado, dentro da receita que eu formulei. Tá? Então, eu vou lá e digo quanto de malte tem que ter, quanto de lúpulo, qual fermento, calculo o fermento, digo, não, tem que ser tanto de fermento para usar. Sou eu e o cara, na primeira vez que eu fui comentar a respeito da Maria Degolada, que ela é muito alcoólica, ela vai muito fermento, né? Até o cervejeiro disse, mas não precisa de tanto fermento assim, cara, sabe? Tu pode ser, cara, não, eu calculei, cara, eu pago a mais, não tem problema. Tá? Mas eu calculei, então, assim, isso para mim é muito importante, mas é uma relação com a fábrica que tem a ver com isso. Eles já tem esse pensamento de produzir também, começar a ter essa ideia de terceirizar, várias pessoas fazem lá também em função disso. Tá? Mas isso vai depender muito. Tá? Se tu vai ter que procurar o insumo ou não, né? Comprar o insumo para eles prepararem, tudo isso vai impactar no valor final da cerveja. Tá? E, assim, uma coisa que eu não falei antes, questão tributária, é como ela vem de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, ela não é produzida aqui dentro, então ainda paga a substituição tributária, que é um outro imposto que tem, e se eu vou mandar isso de volta para o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente tem distribuição lá, paga 2 vezes a substituição. Então, assim, tudo isso tu tem que pensar, calcular e tal, tentar, porque, por exemplo, a Maria Degolada, uma vez eu estava vendo, se por acaso, os caras de São Paulo, assim, me xingando, assim, pô, cara, 40 pila, cara, uma cerveja, não vale, pô, cara, eu também acho, tipo, 40 reais, velho, para tomar uma cerveja, tá, pô, cara, ela tem que ser uma cerveja muito boa, entendeu? Eu acho que a Maria Degolada é uma cerveja muito boa, mas tem que ter sei lá, um lote, cara, uma coisa muito particular, assim, para ter, justificar um preço tão alto. Tá? Porque aqui a gente vende a 16 reais a cerveja, sabe? Tipo, então, assim, isso tem a ver com essa questão. Vem para cá, vai para lá. Tudo isso tem que ser levado em conta quando vai procurar terceirizar a produção. Devido ao tempo, eu peço desculpa que nem todas as perguntas vão poder ser feitas. O pessoal vai estar por aí durante os próximos dias, vocês podem procurar eles depois. Então, a gente tem 15 minutos de intervalo agora, então às 15:45 começa a próxima palestra. A próxima palestra é do Pete, vai ser em inglês. Então, novamente, aqueles que desejarem, a gente tem os fones de ouvido lá. Queria agradecer, então, aqui o pessoal que participou aqui. Muito obrigado, pessoal.